Expressão de Louvor. Não é espinhos, tá? O nome dessa canção é Expressão de Louvor. Acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando o cuidado, o cuidado, o cuidado. Sob o brilho intenso como o espelho a reluzir, desvendando o mais profundo abismo, minha alma, tua alma, nossa alma, eu. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão. De louvor. Dentro do meu peito bate forte um coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Enfrentar a vida até chegar o fim, que será apenas o começo de uma vida, outra vida, e que vida, nova vida. Dentro do meu peito bate forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão. Expressão de louvor. Dentro do meu peito bate forte, forte um coração. Bate o coração. De minha boca salta uma voz como expressão de louvor. A quem por mim morrer. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Minha luz, Nova vida, a minha luz. Muito bem, né? Grupo Logos, música Expressão de Louvor. Era não uma mensagem como a de hoje, eu não ia colocar a música Espinhos, acabei colocando a música Expressão de Louvor, mas
creio eu que ela fala no nosso coração também. Devemos ter um coração grato a Deus por tudo. Agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pelo alimento. Devemos agradecer também, irmãos, até pelas dificuldades, as lutas que enfrentamos no dia a dia. E como eu disse agora há pouco, hoje, né, se comemora o Dia do Pastor. Obrigado a todos que mandaram mensagem, todos que oram por nós. Sou carente da oração dos irmãos. Louvo a Deus pelo privilégio que Ele tem me dado, tem me chamado para ser pastor. E oro todo dia pedindo a Ele que eu não envergonhe o seu nome. Sei que sou pecador, sou falho, e peço a Deus que eu nunca venha envergonhar o nome dEle. Que eu possa orar pedindo, Senhor, me dá a graça de ser simplesmente um servo, um escravo de Cristo, porque Ele é Senhor de tudo e nós não passamos de pó, e ao pó nós vamos voltar. A gente pode ter dinheiro, pode não ter, pode ser sábio ou não, famoso ou não, vai voltar ao pó, vai ser sepultado, né? E usando uma expressão assim bem popular, né? Vai levar a terra na cara. Então, né, que Deus cresça e nós venhamos a diminuir. E hoje quero ler nesta noite, né, tem pregadores aqui me ouvindo também. Agradeço a Deus por aqueles que estão conosco, né, já agradeci a algumas pessoas. No final da live, né, eu vou agradecer. Aí me veio até uma ideia aqui na mente, né, eu lembrei de uma coisa, que às vezes aqui a gente está vendo a foto de uma pessoa, né, mas às vezes essa pessoa está com o seu celular, mas os outros estão assistindo, né? Então eu vou lembrar aqui, tentar lembrar das pessoas, né? Lembrar, né, de falar, né, o nome, né? O nome, né, dessas pessoas aí, né, que possivelmente estão nos ouvindo, tá bom? Então, o texto de hoje é Atos 20, 28, que diz assim, a palavra de Deus, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esse dispositivo que temos a oportunidade de, através dele, divulgar a palavra. Obrigado por aqueles que estão conosco, e também pedimos uma bênção sobre todas as casas, as famílias, sobre os homens, sobre as mulheres e as crianças. Muito obrigado. Fala conosco aquilo que precisamos urgentemente de ouvir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Atos 20, 28, Paulo está voltando na sua terceira viagem por toda a Macedônia, Grécia, Ásia Menor, e ele está retornando para Jerusalém. E quando ele vai chegar próximo a Efésios, ele não quer entrar lá e ele fica na cidade de Mileto. E ele chama os presbíteros, a palavra presbíteros ali, os pastores também naquela época, e eles estão ali, Paulo está naquela cidade, né, junto com os líderes da igreja. Ele chama os líderes e ele vai aconselhar aqueles líderes, aqueles que ficariam a cargo, né, de pregar, de ensinar, de instruir a igreja, instruir o povo. Né? Naquele tempo, a igreja não era tão organizada como hoje, com templo e tantas outras coisas, mas naquelas comunidades tinha um homem que era o pastor, que era o líder, que era o presbítero, o bispo, que ele instruía os outros irmãos na palavra de Deus. E Paulo chama esses homens a partir do versículo 17, e ele vai dar instrução a esses homens. E eu li o versículo 28 porque Paulo dá aqui um mandamento para eles, né? O verbo está no imperativo, ele está dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo dá aqui quase que uma ordem para eles, dizendo: olha, vocês atendam por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Interessante que ele nos dá uma informação aqui muito séria. O rebanho é de Deus, atendei por vós por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Então esse rebanho, a igreja de Deus, ela não pertence ao pastor, ela não pertence a um grupo. Essa igreja pertence ao Senhor, essa igreja pertence a Deus, essa igreja é constituída de pecadores que foram resgatados da sua lástima de pecado. E Paulo diz: olha, vocês vão pastorear, vocês vão atender esse rebanho, e esse rebanho vocês foram chamados, né, pelo Espírito Santo. Deus vos constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus. E aí, irmãos, a parte mais assim profunda desse texto é quando Paulo diz que Deus comprou esse rebanho, essa igreja, com o seu próprio sangue.
Deus comprou esse povo com o seu próprio sangue. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Lá na cruz Jesus morre e o seu sangue é o preço da redenção de todas as almas. Por isso que o texto diz que ninguém pode salvar a seu irmão, justificar a seu irmão. Né? Ninguém pode justificar ninguém diante de Deus. Nem ninguém pode justificar ninguém, nem as obras de ninguém podem justificar ninguém. Então Paulo diz, olha, vocês bispos de Éfeso, bispos de Mileto, de toda a Ásia Menor, vocês vão pastorear esse rebanho não é de vocês, esse rebanho é de Deus, o Espírito Santo vos constituiu bispos, e aí eu queria que você guardasse essa informação. Peça a Deus, nós vamos ver aqui, já assim terminarmos essa introdução, vamos entrar nos pontos dessa mensagem, que você entendesse que pastor, irmãos, é algo criado por Deus, foi Deus que instituiu pastores. Agora você vai dizer, pastor, então todo pastor é homem de Deus? Não, claro que não. Muitos não são pastores, muitos estão iludindo, enganando, estão pensando em dinheiro, em posição, status. Isso aí é fato. Agora, os pastores verdadeiros, né, esses pastores verdadeiros, eles são constituídos por Deus. É Deus que deu à igreja pastores e deu, né, as igrejas aos pastores. Em que sentido? Não que o pastor é o dono da igreja, mas Deus, olha, a igreja é para ser pastoreada, a igreja é para ser instruída, a igreja é para ser guardada, ensinada, a igreja é para ser guiada na palavra do Senhor. Então Paulo está se despedindo daqueles irmãos e diz, vocês atendam pelo rebanho de Deus. O Espírito Santo, aqueles homens ali eram pastores de Deus de fato. E Paulo diz, Deus constituiu vocês pelo Espírito Santo, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Quando você pensa de pastor, lembra do Salmo 23, que o pastor conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, que o pastor cura, que o pastor, quando é preciso puxar com cajado para tirar os espinhos, o pastor faz também. O pastor guia as ovelhas, protege as ovelhas dos lobos. Jesus fala muito disso no Evangelho capítulo 10, de João capítulo 10, quando ele fala do lobo e aquele que só pensa na riqueza. Jesus chama de agora essa palavra sumiu na minha mente, mas depois a gente lembra. Mas tem o pastor verdadeiro e todo aquele que não entra pela porta, mas pela janela. Esse é o que Jesus diz, vou achar aqui, Jesus chama de cadê? Salteador. Isso mesmo, João 10 diz assim, em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse não é ladrão, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, irmãos. Então, Jesus dizendo, olha, cuidado com o salteador, cuidado com aquele que não entra pela porta, entra por outro lugar. Esse aí não é pastor, é salteador. Agora, pastor, então como é que eu vou fazer para saber quem é pastor e quem não é? Quem é salteador e quem não é? Irmãos, a partir do versículo 17, como eu disse, nós temos aí as características, né, o comportamento, né, as marcas de um pastor. A partir do versículo 17 até o versículo 24. E aí eu vou ler esse texto, expor esse texto, na esperança de que você que está me ouvindo entenda isso. E aí você tem capacidade de discernir essas coisas, pensar nisso, e você tirar as suas conclusões. Né? Não é alguém que, porque está com a Bíblia debaixo do braço, ou com uma gravata, e diz, olha, eu sou pastor, sou homem de Deus. Isso não quer dizer nada. Só um exemplo, certa vez alguém me disse, pastor Maciel, eu conheço um homem que ele disse que ele tem um ministério de fogo, e onde ele vai, ele abre sua igreja, seu ministério, porque ele é um homem de fogo. Ele já está na 5ª esposa, e sempre que ele acaba um casamento, ele acaba batendo na esposa e tudo mais, mas ele tem esse ministério. Esse homem é de Deus. Eu digo, meu irmão, isso faz tempo. Esse meu irmão, só Deus é que sabe, porque um pastor como Paulo aqui, seguindo os passos do nosso supremo pastor, do nosso superior pastor, do nosso santo pastor, que é Jesus Cristo, ele vai dar aqui as características de um pastor verdadeiro, como um pastor deve proceder, como um pastor deve exercer a sua função, o seu cargo,
né, como esse pastor deve, né, desenvolver, desempenhar essa função tão maravilhosa, o privilégio que um homem tem de pastorear uma igreja. E aí, né, não sei se vai dar tempo, mas a igreja também pensar, né, a igreja, eu digo igreja, você que está me ouvindo, você deve procurar uma igreja onde um pastor pregue, onde um pastor ensine, onde fale da verdade, onde um pastor tenha vida também. Né? Tenho dito, né, para pessoas, não existe melhor pregação do que a vida. E aí é muito mais difícil, né, você colocar em prática, viver do que ensinar, do que falar. Né? Porque nós podemos estudar, aprender a falar essas coisas, mas colocar em prática é mais difícil. Mas vamos lá, a partir do versículo 17, quando Paulo chama os presbíteros vêm e Paulo diz assim, ó, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, então Paulo começa aqui, né, a falar com aqueles homens e a deixar ordens, deixar mandamentos, dizer para aqueles homens como eles deviam se comportar. A mesma coisa que ele faz com Tito, com Timóteo e com outros homens nas cartas pastorais. Mas aqui ele diz assim, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Irmãos, ele usa aqui a palavra Ásia, é o continente ali asiático, né? A Ásia Menor, a Macedônia, até onde ele foi ali nessa viagem na Grécia. Ele diz, vocês sabem como foi que me conduzi entre vós. Irmãos, Paulo podia olhar para aqueles homens e dizer assim, vocês sabem como foi que eu me conduzi no meio de vós. Será, irmãos, que algum daqueles homens podiam falar alguma coisa de Paulo? Dizer, Paulo, você era preguiçoso? Paulo, você só pensava no salário? Paulo, você estava mais preocupado com a sua posição, com o status, com o seu nome? Paulo diz, vocês sabem como eu me conduzi. Ele sabia como é que Paulo se comportava como pastor. E aí eu digo para você e para mim, irmãos, essa noite, não é pela pregação que você vai dizer se o homem é um pastor ou não, é homem de Deus ou não, como o irmão Elias sabe disso. É homem da palavra. Por quê? Porque fala bem? Mas como é que é a vida em casa? Como é que trata a esposa? Como é que trata os filhos? Como é que trata os vizinhos? Quando compra, paga. Quando pede emprestado, devolve. Só pega o que é seu, não pega no que é dos outros. Trata bem todo mundo. Viva a vida em paz. Viva a vida comum do lar. É uma pessoa humilde. É uma pessoa sensata. Paulo podia olhar para aqueles homens e dizer, vocês sabem como eu me conduzi entre vós. E não era, irmãos, numa pequena igreja. Era em toda a Ásia. Toda aquela região conhecia Paulo. Irmãos, é interessante hoje quando alguém fica famoso, dificilmente é pelo bem que faz, mas fica famoso no país todo pelo mal que faz, pelo comportamento, pelo mau testemunho, pela coisa errada que é. E é interessante isso que nós percebemos, né? Entre tantos que se dizem grandes homens de Deus, aparecem nos jornais sendo perseguido pela federal, perseguido pela polícia, aí vai dizer que é o diabo que está atrás dele. Não é não, é a justiça humana mesmo, porque tem coisa errada. Meus irmãos, Paulo podia dizer, então é uma primeira característica de um verdadeiro pastor. Você sabe como ele se conduz, você sabe como ele vive, você sabe como ele anda, como ele se comporta na igreja, diante das irmãs, diante das crianças, diante dos irmãos, dos mais humildes, dos mais abastados. Você sabe como ele se conduz. E as pessoas dizem entre as outras, como esse pastor é? Como é a sua vida? Como ele fala? Como ele age? Como ele vive? As pessoas sabem. E falam isso. E Paulo pode dizer para ele assim, Paulo estava aqui dizendo mais ou menos assim, digam como é que eu me conduzi. Porque vocês sabem. E era isso que Paulo queria deles. Paulo estava indo embora. E Paulo vai se despedir aqui dizendo que nunca mais eles vão se ver. Porque Paulo sabe, vai para Jerusalém, vai voltar para Roma numa quarta viagem, ali vai morrer. Não vai passar para esses irmãos. Os irmãos aqui nunca mais vão ver Paulo, senão, com certeza, na glória. Então Paulo diz, olha, vocês sabem como eu me conduzi entre vós desde o primeiro dia que ele chegou na Ásia, até o dia que ele saiu, como era que Paulo se comportava lá, aqueles irmãos sabiam. E ninguém podia dizer, lembra de Samuel? 40 anos servindo em Israel, e ele vai entregar o seu cargo e diz, alguém aqui eu roubei uma cabra, de alguém aqui eu roubei uma vaca, de alguém aqui eu peguei um jumento, se fiz isso eu vou devolver. E ninguém podia dizer para Samuel, você fez isso de errado. Mesma coisa Jesus, quando diante daqueles homens, disse assim, quem aqui de vós me acusa de pecado? Mostre o meu pecado. Jesus é o Senhor, irmãos.
Nós somos pastores, pecamos, erramos, falhamos sim. Mas você sabe, você deve saber se seu pastor, ele é alguém sério, ele é alguém que luta contra ele mesmo, contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, ou se é alguém que está tirando só vantagem, irmãos. É seu papel, é o meu papel, fazermos essa leitura dessas coisas. Mas também, irmãos, não só a condução, mas também, versículo 19, Paulo diz assim, servindo ao Senhor. Irmãos, entre aqueles irmãos que Paulo como pastor servia, se você vai ver lá no finalzinho do Atos dos Apóstolos, que Paulo faz uma viagem num barco com 270 pessoas, num navio, e quando eles caem, eles naufragam numa ilha, diz que Paulo vai buscar uma lenha. Irmãos, Paulo foi buscar lenha. Imagina esse homem estar no meio de criminosos, de policiais, e ele foi pegar lenha, fazer fogo. Ele diz aqui, servindo ao Senhor, pastor e crente também, nós servimos a Deus. Nós não devemos servir aos homens, agradar aos homens, buscar uma vida mansa e tranquila, aquela vida do brasileiro, sagaz, achando que está bem com Deus. Não está não. Aqui Paulo diz, você sabe como eu me comportei na Ásia e você sabe que eu estava servindo ao Senhor, irmãos. Nós servimos a igreja, servimos aos irmãos, servimos a comunidade. Devemos fazer algo pelos irmãos, pela igreja, pela comunidade, mas nosso primeiro serviço é ao Senhor. É o Senhor que tem que se agradar de nós. É o Senhor que tem que saber se eu estou dizendo a verdade ou não. É o Senhor que tem que julgar minha pregação, minha vida. O Senhor primeiro, porque eu estou servindo a Ele. Eu posso estar servindo a um grupo. Eu posso estar servindo a um nome. Eu posso estar servindo a uma ideia e não estar servindo a Deus. Então Paulo diz, você sabe como eu me comportei, mas vocês sabem a quem eu servi. A quem é que eu servi? A quem eu estava servindo? Irmãos, olha, quando alguém se zanga com a igreja e quer ir embora, eu vou embora, não quero mais saber daqui, acredite, é porque não estava servindo ao Senhor, estava servindo aos homens, estava servindo ao pastor, estava servindo aos diáconos, estava servindo ao salário, estava servindo a alguém, menos a Deus. Que quando você serve a Deus, você leva peia, você sofre, você passa por dificuldades, por tudo que você imaginar, mas você continua. Mas quando nós estamos servindo a outras coisas, basta um motivo para a gente desanimar, parar com tudo, jogar tudo para cima e tudo mais. Dentro desse segundo ponto, do serviço ao Senhor, ele diz assim, duas características dentro desse serviço, com toda humildade, lágrimas e provações. Quer servir ao Senhor? É necessário humildade, vai acontecer momentos de lágrimas e de provações, que pela esse lado dos judeus me sobrevieram. Os judeus, ali naquela região, que procuravam ouvir Paulo e discordavam de sua mensagem, perseguiam Paulo, torturavam Paulo, levantavam calúnias sobre ele, e Paulo diz, eu servi ao Senhor com humildade, com lágrimas e provações. Irmãos, qualquer homem sincero, qualquer pastor, pregador sincero, não vai pregar triunfalismo. Nós somos sim mais que vencedores em Jesus, mas não é por ser pastor que nós vamos ter uma vida isenta de sofrimentos, de luta, de dificuldade, de choro, de lágrimas, de choro. Não, Paulo diz, servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações que pela estrada dos judeus me sobrevieram. Sofrimento, irmãos, dificuldade tem na vida de pastor, de não pastor, de crente, de não crente, de católico. Sofrimento existe. E eu quero dizer para você que bote a sua vida nas mãos do Senhor, que sirva a Ele, peça a Ele a graça. Vai ter sim lágrimas, sofrimento, provação, tem. Mas Jesus diz lá em Mateus 5, se você está sofrendo por amor a mim, alegre-se, fique feliz, dê glória a Deus, porque você está sofrendo por meu nome. Agora você está sofrendo por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa de tantas coisas, irmãos. Eu fico escutando mensagens, às vezes, de tantos pastores, é tanto triunfalismo, é tanta pompa, sabe? É tanta coisa grandiosa. E eu fico olhando para as Escrituras, eu vejo, depois de Cristo, o maior servo do cristianismo, Paulo. Pregou em 3 continentes, fez 4 viagens provavelmente missionárias,
falava mais de 4 idiomas, conhecia a cultura grega, a cultura romana, a cultura judaica, conhecia aquela região toda, um homem incomum para o seu tempo, e esse homem era humilde, disse com humildade. Ninguém podia pegar na mão de Paulo e dizer assim, então é um enganador, rapaz, estava aí querendo só dinheiro, iludindo as irmãs com conversa fiada, como tantos outros. Ele sofreu, irmãos, na mão de homens, de mulheres, de gente sim submissa, em gente criando confusão dentro da igreja. E Paulo vai dizer, olha, servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas e provações. Mas, irmãos, versículo 20, a condução, o serviço, e no versículo 20, irmãos, tem a pregação, a instrução, porque ele diz assim, ó, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, devo-lhe ensinar publicamente e também de casa em casa, o ministério itinerante deste homem como pastor. Ele ensinava todos os momentos para Paulo, na casa de alguém, ele não ia lá para conversar sobre futebol, Flamengo, sobre dinheiro. Ele estava falando de Cristo, de Jesus, do crucificado, daquele que sofreu, que foi humilhado por nós. E Paulo dizia, eu nunca vos deixei de anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente. Esse homem pregava nas ruas. Esse homem pregou lá no Areópago. Esse homem pregou pelo menos nos 2 julgamentos em Roma, pregou para todo mundo ouvir. Esse homem pregou o evangelho naquela Ásia toda, e ele dizia assim, vocês sabem como me conduzir. Irmãos, eu vou citar aqui 2 nomes que eu sei que muitos irmãos conhecem. Reverendos e saudosos já. Pastor Frederic O. e Russell Shedd. Se você não conhece, depois coloca no Google, Russell Shedd. Quem é que pode no Brasil, eu vou me referir assim ao Brasil evangélico, aos cristãos evangélicos, olhem para a vida desses homens. Russell Shedd, saudoso Shedd já falecido, e o pastor Frederico O. Como esses homens viveram no Brasil, irmãos, e morreram na humildade, morreram idosos, pregaram o evangelho, levantaram missões, igrejas, escola, livros como o Dr. Russell Shedd. E esses homens morreram, e nos dias de sua morte o povo estava lá chorando, clamando, dando glória a Deus, porque aqueles homens tinham um testemunho, irmãos, inabalável. Um testemunho que enriquece a vida de pastores, de homens mais humildes, mais simples como eu e tantos outros. Não eram homens, irmãos, que ganhavam dinheiro, estavam no meio dos políticos, com aquela conversa bonita, não. Eram homens que passavam despercebidos na multidão. Mas homens que um testemunho, irmãos, que eles podiam dizer a mesma coisa. Eles podiam dizer para nós, vocês sabem como eu me conduzi no Brasil. Irmãos, infelizmente tem crentes que se disser isso dentro de casa, alguém vai dizer, não, você... A sua pregação não é o seu comportamento. O que você prega com os lábios, você destrói com as suas atitudes, porque é verdade, irmãos. Eu disse isso recentemente. A melhor pregação é uma vida de humildade, de serviço, de servidão. E Paulo diz assim, vocês sabem como me conduzir. Vocês sabem que servindo ao Senhor, vocês sabem que nunca deixei de dizer a verdade, de anunciar a verdade, de ensinar publicamente. E também, irmãos, Paulo não fazia acepção de ninguém. Versículo 21, ele diz assim, ó, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento. Aí você pega uma canetinha que eu vou fazer agora mesmo ao vivo, aqui na minha caneta, peguei a caneta azul que a minha esposa me deu, e vou marcar aqui que eu vi esse ponto hoje de manhã. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento, se puder, você tiver com a sua Bíblia aí, você sublinha, para com Deus e a fé em nosso Jesus Cristo. O que é isso aqui, irmãos? Arrependimento e fé é a pregação do Evangelho. Porque a pregação do Evangelho é arrependa-se. E se o homem se arrepender, Deus dá a fé salvadora. Então ele diz assim, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, como eu me conduzi naquele lugar, eu estava servindo ao Senhor, eu sempre anunciei e eu ensinei e eu testifiquei, tanto a judeus como a gregos, de quê? Da fé no Senhor, da fé em Deus. O homem se arrepende, o homem crê em Deus, o homem tem fé. Irmãos, você quer saber se um pastor é verdadeiro? Se aquele pastor é homem de Deus mesmo? É se ele prega o Evangelho. É se ele fala que você e eu somos pecadores.
e que o salário do pecado é a morte. Pode ser bonzinho, pode fazer o bem, pode ser uma pessoa amável. Se não nasceu de novo, é pecador perdido. Vai morrer e vai para o inferno. E não é pastor Marcelo que está mandando. Não tenho capacidade de mandar ninguém para o inferno nem para o céu. É a Bíblia que diz. O homem está separado de Deus, ele precisa ser de novo unido a Deus, e ele só pode se unir a Deus, como diz lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E Paulo podia dizer para aqueles irmãos lá na Ásia, eu estive no meio de vocês sabem como eu me comportei, vocês sabem que ele não estava servindo, irmãos, a Pedro, a Tiago, a João, ele não estava lá na Ásia dizendo, olha, lá em Israel, Pedro, João, Tiago estão mandando eu fazer isso. Não, eu estava servindo ao Senhor. E meus irmãos, como é bom quando a gente vê crente que serve ao Senhor. Não está servindo a pastor, não está servindo as pessoas primeiramente. Claro que nós sabemos que isso é bom, mas é secundário. O que eu faço em Hermon como pastor, irmãos, eu faço porque amo ao Senhor e sirvo a Ele. E aí sim, faço também porque amo a igreja, amo cada irmão, amo cada irmã, amo cada criança, amo chegar ali e poder falar com alguém e ter o privilégio que a igreja, junto com o corpo diaconal e com os irmãos, me dão um privilégio. Ali tem 50 pessoas na minha frente, diz, pregue, fale você. Isso é um privilégio, irmãos, que homens como eu, pecador, miserável, têm. E aí quando nós pensamos hoje que parece ser pastor, irmãos, é status. Ser pastor é ganhar bem, é viver no ouro, na prata. É pregar que a vida é só de vitórias, vitórias, vitórias. E aí nós vamos ver, você vai ver pastores decretando, ordenando Deus. Irmãos, veja, eu estou lendo o texto, Paulo está dizendo com humildade, com lágrimas, com provações, anunciando. E, irmãos, esse homem está sendo verdadeiro. Ele podia dizer para aqueles outros, vocês atendam por vocês mesmos pelo rebanho. Ensine o povo. Digam a verdade para o povo. Pregue a verdade. Diga para o povo que o povo precisa ouvir. Parem, né, que nem Isaías diz, de encher o ego do povo. Dizer para o povo que o povo quer ouvir. Que o povo de Israel dizia assim, não nos fale do santo de Israel. Não nos fale das palavras de Deus. Nos fale em coisas vãs. Aí a gente abre a internet, está lá pastores falando de poder, de vitória, de prosperidade, de riqueza. E não falam o que a Bíblia manda dizer assim, ó. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram, são inúteis, não servem ao Senhor. Servem ao seu ventre, servem ao seu ego, servem a si mesmo. E essas pessoas não podem servir a Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo assim, ou servem a mim, ou servem a outro Deus. Mas aos dois não podem. Ninguém vai servir a dois senhores. Quer ser servo? Quer ser servo do Senhor? Tem que ser humilde. Tem que ter lágrimas, tem que ter sofrimento, mas não pode deixar de anunciar. Paulo diz, vocês conhecem sabem como eu me conduzi, vocês sabem que eu servi ao Senhor, eu nunca deixei de anunciar, eu testifiquei tanto a judeus como a gregos, testificar a todos. Peraí, parece que tem alguns que merecem uma mensagem diferente. Não, irmãos, que é isso? Paulo está dizendo, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento, todos precisam se arrepender. Todos precisam confessar seus pecados, abandonar seus pecados, sejam eles quais forem. E ele diz, para com Deus. E a fé não é em Maria, não é no pastor, não é no papa, não é em bispo, não é em apóstolo, para arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, nós vamos entrar no versículo 22, e agora ele diz, e agora constrangido no meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo do que ali me acontecerá. Interessante, irmãos. Queria sublinhar aqui também, porque tem vindo ao meu coração. Não sabendo o que ali me acontecerá. Esse homem não era um profeta do Senhor? Por que o Senhor não revelou a ele? Como os tantos de hoje dizem. Deus está me revelando que tem alguém aqui nessa live com dor de barriga. Deus está me revelando que alguém nessa semana vai ganhar na Mega Sena. Irmãos, isso é coisa do homem, do diabo. Para enganar os que não querem ler a Bíblia. Paulo sabia, estou indo para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele diz, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Já pensou, irmãos? Já pensou? Olha o que Paulo está dizendo. Que o Espírito Santo de Deus
me assegura que me esperam cadeias e tribulações em cidades. Paulo sabia, irmãos, em cada cidade que ele chegava, provavelmente o que aguardava ele era uma surra. Era alguém dizendo enganador, mentiroso, maluco. Fizeram isso com Jesus. E Paulo disse, não, que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E aí, irmão, nós chegamos no ponto mais forte dessa mensagem, que eu queria que vocês considerassem isso. Porque ele diz assim, ó, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor. Por que eu acho esse ponto mais forte? Porque eu lembro quando eu li isso pela primeira vez. Eu tenho uma esposa que eu amo. Eu tenho uma filha de 9 anos que eu amo. Eu tenho mãe, tenho pai, tenho irmã, tenho sobrinhos, tenho irmãos. Né? Eu tenho dor de barriga também. Eu sofro também, como todo ser humano. Mas sou pastor. Conheço muitos irmãos que trabalham. Olha, mudei de emprego, aumentei isso, cresci uma empresa. Eu estou fazendo isso. Que bom, glória a Deus. Mas eu não posso fazer isso. Eu fui chamado para pastorear. E aí eu entendo aqui que Paulo diz, sabe o quê? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos. Sabe o que eu diria com isso? Que pastor, irmãos, não pode planejar nesse sentido aqui. Planejar uma boa aposentadoria, uma boa mansão para descansar. Porque eu não sei, irmãos. E ele diz assim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho, graças a Deus. Ele entendeu o seguinte, eu faço essa leitura desse texto. Pode ser que eu esteja equivocado. Mas pode entender, o mais importante não é a minha vida. O mais importante é a pregação do Evangelho. Quantas vezes eu subo no púlpito? Sozinho. Quantas vezes eu subo no púlpito? Quebrado. Quantas vezes já fui para a igreja? Arrasado. Mas o amor de Cristo me constrange. Aí. E a falar de Jesus. Que se eu fosse pela oferta que me dão, que é muito boa. Se eu fosse por outros motivos, irmãos, eu não subiria ali. A pregação é mais importante do que a minha vida. Agora, por que eu pedi para os irmãos considerar? Você acha que é fácil para minha família ouvir isso? Você acha que é fácil uma esposa de pastor, filho de pastor ouvir isso? Que o meu esposo, o meu pai, se prontificou, foi chamado por Deus. Eu nunca pensei em ser pastor, pensei em ser padre. Quem é da minha família aqui sabe disso. Em ser padre. Minha família vai ser padre, 16, 17 anos vai ser padre. E eu disse, eu ser padre, eu quero jogar bola, quero dançar forró. Mas chegando aqui fui convertido, depois de convertido fui para o seminário. E quando terminei o seminário veio o casamento, quando eu me casei veio o chamado para ser pastor. Estou há 7 anos nesse ministério, só Deus sabe até onde vou aguentar. Mas o que eu entendo que Paulo está dizendo, olha, pastor, ele diz assim, eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. Sabe o que é isso? Que Jesus falava assim, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a sua vida por mim vai ganhar. Quantos não andam com Jesus? Quantos não andam com Jesus porque querem a sua vida, o seu bem? Eu quero bem. Eu leio que esse homem morou de aluguel, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer isso não. Pode bater, não tem problema. Meu pai me ensinou que a gente devia apanhar mesmo para chorar. A gente aprendia. Paulo morou de aluguel. E você escuta pastor, não, o homem tem que ter casa de praia, dinheiro. Irmãos, eu chegando em Manaus, em 2009 eu casei. Deus me deu uma esposa e Deus me deu uma sogra que é uma mãe. E ela disse, vem morar comigo, eu estou morando com ela até o dia que Deus quiser. Eu não tenho nada, eu possuo tudo. Misericórdia de Deus na minha vida. Agora, se você for ouvir outros por aí, vão dizer que você tem que ter uma casa na Ponta Negra, porque o pastor, o homem de Deus, tem que ser rico. Mentira de Satanás. Paulo diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A minha vida, irmãos, é do Senhor, para pregar o Evangelho, para falar do Evangelho. Eu sei que Ele vai suprir as minhas necessidades, Ele vai guardar a minha família, Ele vai me dar a vida até o dia que Ele quiser para cuidar da minha esposa, da minha filha. E no dia que Ele me chamar, eu vou ter que entregar para Ele. Está aqui, Senhor, foi isso que eu fiz. Como é que você fez lá, Marcial? Como é que você se conduziu dentro da igreja? A quem você estava servindo lá?
Você estava servindo ao movimento regular? Você estava servindo ao movimento congregacional? Você estava servindo ao movimento batista, pentecostal, anglicano, wesleyano, metodista, presbiteriano? A quem que você estava servindo? A quem que você estava servindo? O que foi que você anunciou lá enquanto você era pastor? Deus sabe, irmãos, as perguntas são retóricas. Está anunciando que todo mundo vai ser rico? Que todo mundo vai viver 90 anos, 100 anos com saúde? Essas mentiras? A quem você estava ensinando? A quem você estava testemunhando? O pobre, o miserável, aquele que está ali, esse aí tem que se arrepender. Mas o rico, aquele famoso, esse aí não pode ouvir essa mensagem, que essa mensagem não é para ele. Mas esse mesmo ele vai entrar no céu? Vai não, pode ser rico. Pode morar em castelo de ouro, é pecador, e se não se converter vai para o inferno. Pode morar debaixo da ponte, se for orgulhoso e não se converter vai para o inferno. Mas também pode ser um crente morando em qualquer lugar desses. Paulo diz, olha, para concluir, ele diz, a minha vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete. Aí, mas aí a vida é preciosa, porque eu quero que Deus me dê vida para eu pregar o evangelho. Eu não sei onde eu vou estar morando daqui a alguns anos, eu não sei como eu vou estar de saúde, eu não sei as pessoas que vão estar do meu lado ainda, eu não sei meu pai e minha mãe quanto tempo vai ter, meus irmãos, amadas igrejas, se vai ser a mesma igreja, eu não sei. O que eu sei é que como pastor, eu devo seguir essas ordenanças bíblicas, atender pelo rebanho, porque o rebanho é de Deus. E Deus comprou o rebanho com o quê? Com o seu sangue. Você acha que Deus está brincando, irmãos? Você acha que ser pastor é brincadeira? Eu não estou aqui, irmãos, me exaltando, por favor. Que eu estou querendo mostrar para a igreja hoje, e para quem vai ouvir essa mensagem, que Deus deu a igreja e Deus deu pastores. Pastor cuida da igreja, a igreja cuida do pastor. Os dois são de Deus, vão prestar contas a Deus. Quantos pastores sofrem na mão de igrejas? Mas também quantas igrejas sofrem na mão de pastores? Então que Deus possa nos guardar, que você possa entender que pastor, ministério pastoral, né? E eu nem vou entrar aqui em algumas polêmicas. Para mim, pastor, é homem. Deus deu essa autoridade aos homens. Ministério pastoral feminino não é bíblico, mas muitos estão seguindo. Deus deu homens à igreja, Deus deu pastores à igreja. E lá em Efésios, Paulo ensina isso aos Efésios, dizendo assim, ó, só esse texto para os irmãos, para a gente concluir. Não saia, por favor, que eu vou apresentar os irmãos que estão conosco nessa noite. Ele diz assim, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o papel, aperfeiçoar os santos, desempenhar o serviço e edificar o corpo de Cristo. Deus deu esses homens, para que esses homens cuidassem da igreja. Então esses homens, eles não estão, irmãos, em busca de dinheiro, de fama. Nós temos pastores no Brasil, uma bênção, o Brasil todo conhece, homens da palavra, glória a Deus pela vida deles. Vivem humildemente, vêm em Manaus, ficam na casa de irmãos, pregam a verdade. Mas tem muitos aí, que me perdoe a expressão, vou chamar porque a verdade são charlatões, iludindo o povo. Se você tem um pastor, se você quer ter um pastor, procura ver se ele tem essas características aqui. Como ele se comporta diante da sociedade, toda a Ásia, como ele serve-se ao Senhor, ao seu grupo, se ele defende mais a sua bandeira do que o evangelho, se ele anuncia a toda a igreja, se ele testifica tanto a judeus como gregos, e se ele não é mais importante do que a pregação, que a pregação é mais importante do que o pastor. Paulo entendeu que a pregação aqui era mais importante do que o pastor, do que ele mesmo. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado por ter tido paciência. Nosso tempo está acabando. Eu agradeço a todos os irmãos. Muito obrigado. Orem por mim. Orem pelos pastores nesse país, para que esses pastores sejam homens da palavra. Nós estamos convidando. Não saia, né, por favor, que eu vou cumprimentar todos os irmãos que estão aqui conosco nesta noite, né? A Maialu, minha cunhada, obrigado. Também a Márcia, ao Elias e ao Davi, obrigado pela presença. Também a Maria Alves de Nogueira, obrigado, minha irmã, pela presença aqui conosco. A Janaína Maria também, ao Patrick,
E aí o Patrick, né, irmão Kleber, Miguel, Luana, irmã Jolene, né, é isso mesmo. Também o Heitor Freitas, obrigado. Né? Se você estiver aí, clique aí, curta por favor pra gente ver aqui se você tá aí ainda, porque eu posso estar falando se não tá mais, né? Ao irmão Romário, obrigado irmão Romário, irmão Mário, Fabienne, ao pastor Marcos Paulo Corrêa, Deus abençoe, ao pregador, né, Jorge Silva, Deus abençoe, ao irmão Obed, lá do 41, Manacapuru, obrigado irmão Obed, Deus te abençoe, né, minha mãe, meu pai, Maria José Emanuel, lá em São Tomé assistindo, minha prima Socorro Alexandre, lá em Campina Grande, mais Maurício, Joseane e o Darley também, deixa eu ver quem mais aqui, Noêmia, irmã Noêmia, Alessandra, irmã Laura, irmão Rai, obrigado, quem mais, deixa eu ver aqui, irmã Diolene, alô, aqui Alcêmia, né, também irmã Lenir, irmão Manuel, né, o Thales, o Elias, o Eliseu, né, o Derek, a Heloísa, Deus abençoe, obrigado pela presença, minha irmã Monique, minha esposa, minha sogra, né, parece que estão assistindo ali pela televisão, irmãos, hoje aumentaram a tela ali, estão assistindo, e Deus possa mesmo usar essa palavra. Vamos orar, né, pedindo a Deus a graça, que Deus abençoe o nosso país, abençoe nossos pastores e a igreja, né, tá bom, que os irmãos possam mesmo buscar o Senhor pelos pastores, para que Deus levante essa nação, como diz Jeremias, dá-vos pastores segundo o meu coração. Não é o coração do pastor, irmão. O pastor é pecador também, come feijão. Mas Deus levanta homens que ele vai trabalhar, santificar, cuidar, para esses homens, né, anunciar o evangelho a outros. Deus abençoe, muito obrigado, né, por estarem presentes, que Deus possa mesmo abençoar essa semana, né, e até quarta-feira, se Deus quiser. Como eu disse no início, repetindo agora no final, dia 5 de julho estaremos retornando para a igreja e nós vamos ver como é que nós vamos fazer para essa live do computador, do Facebook continuar. Né? Nós temos também o canal no YouTube, tá? Igreja Batista Regular Irmão. Você entra lá no canal, tem as mensagens que eu preguei e também que outros pastores ali já pregaram. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe, fique com Deus.